Estamos iniciando o programa Você é um Sucesso. Estamos hoje aqui na UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. Nosso entrevistado é o professor Hugo Alex, ele que foi eleito há um ano atrás para ser reitor aqui da UFOPA e hoje está conosco aqui no programa. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Boa noite, é um grande privilégio estar fazendo parte desse programa. Agradeço muito por prestigiar a nossa universidade. Professor Hugo, o senhor estava me contando aqui antes de a gente começar a gravação que o senhor nasceu no Rio de Janeiro e depois veio, mas é filho de santareno. Sim, minha ascendência é santarena. Meus pais foram buscar ali na década de 70, né, algo melhor, mas logo voltaram e eu me considero daqui, tive filhos aqui, então eu sou da terra. Santareno, da gema e da casca do ovo. Eu perguntei para o professor se ele tinha voltado flamenguista. O que foi que o senhor me respondeu, professor? Que eu nunca sofri desse mal. Professor, daqui da nossa região, da nossa terra, quais são as suas preferências culinárias aqui conosco? Sem dúvida nenhuma, vatapá. Tacacá, o meu problema maior é que eu não sou muito fã de tucupi, né? E aí, o que é engraçado em relação ao tacacá é que sempre que eu conto isso, alguém diz, porque você não provou o meu. Então, eu já tomei muito tacacá e eu acho que realmente o tucupi não é algo que me apetece muito. Mas vatapá, sem dúvida nenhuma, bolinho de piracuí e peixe. Qualquer um. Peixe qualquer um. E das nossas praias, assim, dessas maravilhas que nós temos, qual é o seu recanto? Qual é o recanto do guerreiro é onde? Pindobal, sem dúvida. O melhor pôr do sol do mundo. Pindobal, comendo um peixinho, uma costela de tambaqui. Sem dúvida. A sua formação, a sua graduação, ela aconteceu aqui em Santarém? Qual região ela? Eu iniciei a minha graduação em 1993, no curso de licenciatura plena em matemática. Então, eu fiz aqui no campo de Santarém. A primeira turma regular foi em 92, eu já fui da segunda turma e concluí e logo entrei para professor substituto da universidade. Então essa aí foi o início da minha carreira acadêmica. O meu contato com a universidade, na verdade, aconteceu tão logo eu cheguei em Santarém. Então eu passei no vestibular para matemática no ano de 91. Então eu ainda estava no primeiro ano ainda do ensino médio. E tive a oportunidade de conhecer a universidade, fui a Belém, conheci o reitor, naquela época era o professor Nilson Pinto. Então fui muito bem recebido pela universidade, muito incentivado, né? Eu não comecei o curso porque naquele momento ainda não se vislumbrava essa possibilidade de alguém que não tivesse concluído ainda o ensino básico já começar a cursar a universidade. Mas a minha história com a universidade começou aí desde os meus 14 anos, andando pelos corredores da universidade. Em seguida veio o mestrado e depois doutorado, né? O doutorado você me falou que fez na Unicamp, em São Paulo. Isso. Então, eu comecei minha carreira como professor substituto aqui em Santarém. Nessa oportunidade, inclusive, fui professor da professora Denise Xavier, que hoje é a vice-reitora, e então assim, eu tenho esse orgulho assim, de ter participado aí um pouco da história de muitas pessoas que são importantes hoje para a universidade. E então, depois dessa experiência como substituto, fui fazer o meu mestrado na Paraíba, especificamente em Campina Grande. Naquele momento ainda não tinha sido criada a Federal de Campina Grande, então ainda estudei na Federal da Paraíba. E logo depois, em 2002, eu fui para a Unicamp para fazer o doutorado e tive assim, um privilégio de ser orientado por, sem dúvida nenhuma, um dos maiores matemáticos nossos, que é o professor Jairo Guedes de Figueiredo. E depois você veio assumir para cá o trabalho na UFOPA, né? Você passou da UFPA, já veio no pacote para dentro da UFOPA. Eu estou efetivamente na UFPA desde 2004. Então ainda era o campo de Santarém da UFPA. Então eu tive a oportunidade de
participar de todo esse processo de criação da UFOP em 2009. Então, eu participei de todas as discussões prévias. Essa universidade, assim, foi o sonho e trabalho de muitas mãos, né? Muitas mentes. Nós trabalhamos muito no campo de Santarém pensando essa universidade. Hoje a UFOPA tem quantos professores, quantos funcionários e quantos alunos? Olha, nós somos cerca de 500 professores, com quase 300 desses professores são professores doutores. Somos cerca de 600 técnicos administrativos e cerca de 6 mil alunos em 7 campi espalhados aqui na região oeste do Pará. Isso tem feito toda uma diferença no processo de inovação, de trazer inovação para a cidade, de trazer conhecimento. Hoje a UFOP ela é a vanguarda nessa área universitária em Santarém. Sem dúvida. E nós estamos assim, completando agora nesse ano de 2019, 10 anos da UFOPA. Posso dizer que a UFOPA, sem dúvida nenhuma, está no seu melhor momento, está numa rota crescente de diálogo com a comunidade, com o setor produtivo. E a universidade ela é um instrumento ímpar de mudança na história das pessoas. Assim como a minha história ela está intimamente ligada com a universidade, essa história se repete assim, em vários da nossa região. E a UFOPA, ela, nesse processo de integração com o mercado que o senhor está falando, ela é muito importante, porque a gente percebe assim no meio empresarial, que é onde eu atuo, onde eu milito, a gente tem essa carência realmente de ter essa proximidade com a academia, né? Para que o mercado sinta assim, esse valor que vem, né? Essa produção teórica da academia para dentro do mercado, do ponto de vista até financeiro mesmo, das empresas, de trabalho, projetos, etc. Isso aí vai ser um trabalho de ação muito forte da UFOPA. Sem dúvida nenhuma, nós entendemos que a universidade ela não pode estar polarizada em nenhuma guerra. A universidade ela precisa ser esse canal de diálogo, esse canal de interação. Então eu vejo que na nossa região em particular, os movimentos sociais e o setor produtivo estão em várias temáticas, em posições bem opostas, e eu vejo que a universidade ela precisa estar em diálogo e precisa ter espaço para todas essas vozes. Então a universidade, por um tempo, por ser uma universidade inclusiva, então a nossa universidade, eu creio que uma das nossas maiores forças é esse trabalho que nós temos de estar incluindo os povos da Amazônia. Então nós temos cerca aí de 800 alunos de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Essa, sem dúvida nenhuma, posso dizer que é a nossa maior marca, acho que é a nossa maior força. Por um lado, essa universidade inclusiva, em algum momento, colocou-se em oposição, fechando o canal de diálogo com o setor produtivo por conta de outras disputas importantes, temáticas extremamente importantes, que ocorrem fora da universidade e que a universidade precisa estar inserida. Precisa ser uma voz acadêmica, uma voz política, uma voz técnica, mas precisa estar em amplo diálogo com todos os setores da sociedade. Então, nisso que nós estamos avançando agora e temos recebido um retorno muito grande, positivo, né, dos empresários, dos nossos alunos, porque apesar da universidade ela não formar para atender o mercado, a universidade ela tem um propósito maior que esse, mas também tem esse propósito também. Quer dizer, nossos alunos saem daqui, nós temos que pensar no que ocorre após o aluno estar formado. Então, esse diálogo não deve ser, na minha opinião, porque a universidade, a formação que a universidade deve contribuir, né, para com seus alunos é uma formação muito mais ampla do que simplesmente o emprego, atender o mercado, mas não pode se omitir de pensar nisso, né? Para onde vai esse aluno após a sua formação. Então, essa proximidade tem trazido já alguns frutos importantes. Nossos alunos têm dado um retorno também muito positivo dessa proximidade nossa.
Eu estava assistindo uma palestra de um professor brasileiro que dá aula em Stanford, lá em São Francisco, no Vale do Silício, e ele estava dizendo assim que o que permeia ali dentro das pessoas da universidade, naquele polo lá, e também é de que as pessoas ali estão além do dinheiro, né? O que elas estão pensando é como impactar a vida das pessoas do ponto de vista de uma inovação ou de uma ideia, né? A universidade, conforme eu já disse antes, ela é um instrumento, um canal, não é, uma ponte, né, de mudança na vida das pessoas. Então, se eu pudesse destacar hoje o que mais me surpreendeu como gestor nesse um ano, né, vou completar ainda um ano agora em abril de 2019, é como as nossas comunidades veem a importância da universidade. E em alguns momentos eu me surpreendo positivamente com essas lideranças comunitárias, que elas têm uma percepção da oportunidade que é a universidade, do poder que é a universidade, às vezes muito maior do que a nossa comunidade universitária, em alguns momentos. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é o que mais me surpreende, o que mais me anima, porque o nosso foco são pessoas. Tudo que nós estamos fazendo, né, o nosso foco não são prédios. Nós estamos fazendo prédios para servir pessoas, para atender melhor, para que os nossos servidores tenham um ambiente de trabalho melhor e que, tendo um ambiente de trabalho melhor, prestar um serviço melhor à nossa comunidade. Então, hoje nós somos sem dúvida nenhuma, o maior patrimônio público da nossa região. Estamos entrevistando o professor Hugo Alex, ele que é reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.